no funcionamento da aplicação, né? Em termos de desempenho. O desempenho degradou, né? E agora a coisa tá ficando crítica. Beleza, então isso é um problema. Aí, se você está numa. Imagina aquele COBOL que eu mostrei na aula passada. Olha lá, por que eu tenho que desligar essa porcaria, entendeu? Uh, então, imagina que seja aquele COBOL. Você teria, ó, pensando aqui, cadê? Você teria que, ó, vamos pegar aqui, lembrando que eu falei desse programa na aula passada, desenhei na lousa, o escambau, né? Ó. Você teria, primeiro, que, imagina que esse arquivo está com acesso sequencial. Então, você tem que vir de linha em linha testando, de registro em registro testando para ver se tem o que você quer. Entendeu? Então, como o arquivo foi criado e ele suporta um método de acesso sequencial, para você achar, para você ir em algum registro, você tem que vir de um em um até achar. Entendeu? Então, agora, puta, mas tá muito lento isso agora. Seria melhor ele ser um acesso indexado, porque daí eu vou direto, né? No registro que eu quero. Você teria que recriar. Ó, é um problema lá do seu programa. Tá? Ficou lento, não era lento. Eu teria que recriar o arquivo, agora com uma outra estrutura. Ou seja, eu teria que fazer tipo um programa que ia ler esse arquivo que eu já tenho e copiar os dados dele para um outro arquivo que suporta daí o acesso randômico, né? Então, eu fiz com esse programa, eu peguei, copiei os dados que eu tenho desse e joguei num formato melhor agora, que é o indexado, que essa aí está lá o acesso randômico. Aí agora eu tenho que ir nos programas que acesso esse cara, ó. E aí, não sei se você lembra aqui, ó, tava sequencial, né? Eu vou botar aqui dinâmico e aqui tava eu tenho que falar que agora está indexado e tem que, imagina que seja esse arquivo aqui, entendeu? Então eu tenho que mexer no programa. O programa, ou seja, aquela aplicação final, ó, imagine que nesse caso, então, ó, o programa em COBOL tá aqui, ó, é esses caras aqui de cima, né? Que na verdade tá assim, né? Ó. Opa, aqui, né? Ó, o programa em COBOL, eu mudei o arquivo para ele ser agora de um jeito que facilita. Entenda que o conteúdo, na verdade, é o mesmo. Os registros que tinha continua sendo lá, só que mudou o arranjo, o tipo de arquivo para poder. Aí eu tive o trabalho para recriar o arquivo do jeito que eu preciso. E aí, ó, eu fui no programa e falei para ele, ó, agora o arquivo lá é de tal jeito. Entendeu? Se isso aconteceu no arquivo de funcionários, eu tenho que mudar, além de acertar o arquivo aqui no banco, eu tenho que mudar a especificação lá na folha, em vendas e no PCP. Por quê? Porque os três vai usar. Se for só no arquivo de cargos, eu só preciso mexer em folha. Mas se for, por exemplo, nesse aqui, teria que ser nos três. Ó. Se for no de pedidos, é em folhas e PCP. Então, repare que nesse caso, ó, eu não tive independência de dados. Eu mexi lá embaixo e essa mudança teve que ser informada para os níveis superiores. Entenda que deu mais trabalho. Além disso, né, eu tive que testar todo mundo, entendeu? Foi muito mais complicado. Então a gente não gosta de ter que fazer essas coisas.
repare, entenda que o arquivo, ó, era o arquivo, sei lá, de clientes, né? Imagina, continua com os mesmos clientes que tinha. Só mudou o arranjo físico para que agora ele permita um outro tipo de acesso. Então, nesse caso, ó, que eu mostrei com o COBOL, eu fiz uma mudança aqui, ó, e ela afetou todo o resto. Entendeu? Chegou no programa. Ele passou a ter que, para ele, na visão dele do banco de dados, este arquivo aqui agora é diferente. Este componente do banco de dados mudou. Mesmo que, do ponto de vista dos dados úteis, não tenha mudado. Os registros continuam sendo dos mesmos clientes, ou do mesmo produto. Mas mudou o método de acesso, a forma de acesso, porque mudou, entendeu? Para resolver um problema de desempenho. Então, isso é o tipo de situação que a gente tenta evitar. Entendeu? Agora, vamos imaginar que você está, o seu sistema roda, né, dentro, né, dessa abordagem, né, de banco de dados, ok? Então você estava rodando e estava rapidinho, né, no começo, porque o depósito de dados tinha pouca coisa, no caso de uma tabela, né? Vamos imaginar, relacional, e conforme foi passando o tempo, foi acrescentando dados ali, a tabela foi ficando com mais e mais e mais linhas, e com o tempo, o tempo de resposta nas pesquisas ficou muito lento, ficou bem insatisfatório, por causa do tamanho, né, do universo de busca ali, tem muito mais linha, então demora mais. Beleza, mas entenda que do ponto de vista, né, do que faz, né, as rotinas do programa, etc., tá tudo certo, cara. Continua fazendo a mesma coisa, estava certo. O problema é que ficou lento, né? Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai falar para o gerenciador, ó, então ele vai ter utilitários para você operar nele, né? Você, na verdade, é o administrador do banco, etc. Ele vai lá e ele vai, por exemplo, fazer esse tipo de mudança, o equivalente dela, ele vai informar lá para o gerenciador. Ó, para a tabela tal, vamos criar um índice assim, assim, assado. Ele vai lá e cria. Entendeu? E aí, essa mudança, ela vai ocorrer aqui, e ninguém aqui para cima vai precisar ficar sabendo que agora aquela tabela tem um acesso via índice para uma determinada coluna ou conjunto de coluna. Isso é uma coisa que ficou restrita ao nível interno. Lá na parte do catálogo, onde descreve aquele objeto lá do banco, aquilo ali teve uma atualização, foi criado um objeto lá, o índice, alguma coisa equivalente, tá certo? Então, agora mudou aquele arranjo, é claro que então aqui embaixo vai mudar, porque agora está de uma outra forma, né? Mas não mudou nada aqui. Continua tendo as mesmas coisas. Olha, aqui é cliente, ali é fornecedor, aqui não sei o quê. Não mudou campo nenhum, coluna nenhuma, tá tudo igual, né? Beleza, aqui não mudou nada. E lógico que aqui então, também não muda. Então você fez uma mudança aqui, passou a se beneficiar dela, por quê? Porque a hora que chegar agora uma nova consulta, daquelas que estava lento, a hora que chegar para o gerenciador, na hora dele procurar, ele vai ver que tem um índice, porque o catálogo está falando isso para ele. O plano de execução da consulta vai ser levar em conta agora que tem índice, então ele vai procurar agora de outro jeito. Vai ser rapidinho e tá tudo certo. Entendeu? Você fez uma intervenção no nível interno, no esquema interno, se beneficiou dela sem impactar nada para cima. Os seus programas que estão mandando as consultas continuam mandando do mesmo jeito que mandava antes, sem ter tido mudança nenhuma. Por quê? Porque ela ficou restrita ao esquema interno. Lá, o gerenciador permitiu isso para mim. Você está fazendo lá sisteminha na aula da Denilce,
ou do, sei lá, do Renato, ou do Glauco, sei lá, você tá lá, né, fazendo em Java, em C Sharp, VB, sei lá o quê, né? E aí a coisa tá lá no banco, sei lá qual, SQL Server, um Azure, alguma coisa, sei lá, Oracle, né? E começou a carregar aquela base com muita coisa, começou a ficar lenta, você não vai mexer no seu programa em C Sharp, Java ou outra coisa. Você vai, de alguma maneira, intervir no gerenciador, no SQL Server, no Oracle, no Azure, não sei o quê, né? E vai mudar lá alguma coisa nessa estrutura, né? De maneira que o método de acesso possa ser outro. E terminou de mudar, tá? Roda de novo o programa, que você nem mexeu no código, e agora ficou rápido. Pô, show de bola, cara. Você foi produtivo, né? E impactou o mínimo possível no conjunto da aplicação. Porque o conjunto da aplicação é o que está no nível externo, mais, né, o que está armazenado, o que está sob o controle do gerenciador. Não dá para você tirar o gerenciador da jogada. Sem o gerenciador, a aplicação sua não funciona. Né? Então, de um certo ponto de vista, a sua aplicação é o código que está lá na aplicação final, mais aquilo que o gerenciador fornece, né, no funcionamento. Então, nesse caso, ó, eu tive independência. No caso do COBOL, eu já não tive. Por quê? Porque a mudança que eu fiz no esquema interno, eu tive que informar para os programas lá em cima. Porque isso tinha a ver com aquela arquitetura, com aquela forma, com aquela maneira, né, que aquelas ferramentas tinham de interagir. Então, a gente não, por mais que o COBOL seja rápido, mas ele torna muito trabalhoso certas modificações, que são modificações não exatamente corretivas, mas elas são intervenções para você melhorar apenas desempenho, por exemplo, nesse caso. Tá? Então, esse caso aí de melhorar o tempo de resposta, ó, mexer no esquema interno sem impactar nos outros, no caso, quando você tem um gerenciador para valer, e se o mesmo tipo de mudança, se você não tem um gerenciador, envolve você fazer um monte de mexidas além do próprio acesso, né? Agora, eu posso querer mexer aqui, ó, no esquema conceitual, entendeu? E não impactar no nível de visão, no nível da aplicação, na percepção que a aplicação tem de do banco de dados, entendeu? Vamos imaginar de novo no nosso programa em COBOL, ok? Vamos imaginar que aqui, ó o arquivo, olhando aqui, ó, o arquivo, vamos pegar o arquivo de livros, vai? O arquivo de livros, ele tem basicamente, ó, será que eu consigo fazer um desenhinho aqui? Será que dá? Vamos ver, vai. Ah, não dá, né? Não dá, não dá. Será que dá? Não, não dá. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó. É, vamos ver o que eu faço aqui, hein? Ó, vamos imaginar. Acho que dá sim. Mas Embaixo do T ali tem um círculo que acho que é de desenhar. Paciência. Agora já. Ó, vamos. Aqui, ó. Sempre dá, né? Mas eu não vou conseguir. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Pegar o pincel mesmo, vai. Que senão fica muito fininho, né? Muito pequeno aqui, daí o cara não enxerga. Daí vai falar para mim que não enxerga. Ó, pelo que eu tô lendo aqui, ó, aqui ele está descrevendo esse arquivo, tá? E aí, ó, ele vai ter um campinho para o número do livro, tá? Vou chamar aqui de número. É o ID. E ele tem 9 bytes de tamanho, tá? Como que eu sei que é 9? Ó? Porque é PIC 9. Desculpe, 7.
O 9 ali é para dizer que é numérico. E ele tem 7 aqui, ó. Tá certo? Tá aí, lá no arquivo vai ter mais um campo, ó, com 25 bytes que é o nome, o título do livro, né? Tá certo? Daí vai ter um outro campinho aqui, que é, onde está aqui, que é o autor, que é numérico com, aqui é 25, né? E aqui é 7. Aí vai ter um cara lá numérico lá de dinheiro, que é o rate, né? Taxa lá, percentual. E aqui. E vai ter um campinho no final com numérico com 3 dígitos. Ok? Então, esse é o formato. Primeira coisa, né? Eu não posso errar os tamanhos aqui. Por quê? Porque senão o arquivo vai vir com cada registro ocupando tantos bytes e o meu programa vai enxergar uma quantidade diferente, vai começar a dar maior confusão. Esse é um problema, tá? Agora, imagine que o arquivo está desse jeito que está falando aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5 campos, ó. O número, né? Aqui, o título do livro, o name aqui, o autor, né? Aqui, imagina que está tudo com o tamanho certo. O rate, né? Que não coube aqui, e esse quantidade aqui, vai. Tá? Beleza. E está funcionando. Tá certo? E aí, tem outra aplicação, um outro programa, que, para lidar com esse arquivo de livros, precisa de mais um campinho. Campinho a mais. Vai, um registrinho aqui, vai, de 2 bytes. Porque para esse cara aqui não interessa, mas para aquele lá interessa, porque ele precisa dessa, imagina que é uma outra quantidade para ele poder fazer uma outra coisa lá. Tem a ver com o livro, mas tem uma informação adicional que precisa. Então, daí, como é um arquivo só, o que vai acontecer? Então, os analistas lá definiram o que realmente precisa, né? Analisaram a situação lá e confirmaram que realmente, para atender uma outra necessidade, vai precisar de ter um campinho a mais no arquivo. Então, em vez de ele ter 5 campinhos, que nem ele tem agora, do jeito que está aqui, ele vai ter um 6º campinho lá, complementar com mais alguma coisa. Aí vamos imaginar, então, que daí, então esse arquivo lá vai ter que ser feito um programa ou através de um utilitário e vai recriar esse arquivo agora com 6 campos. Os 5 que eu já tinha igualzinho e mais um 6º campo que passou a ser necessário. Ok? E aí, esse programa novo que precisa disso vai ser construído e vai ler agora esse arquivo e lá vai ter o campinho que ele precisa e felizes para sempre. Ok? Agora, para este programa aqui, ó, que não vai usar esse campinho, eu vou ter que mexer aqui e falar que tem esse campinho a mais. Mesmo que ele não vá usar. Porque senão ele não vai enxergar o tamanho certo dos registros. Entendeu? E aí, na hora que ele vai ler só 5 campos, e o próximo byte ele vai pensar que já é do novo do próximo registro, e na verdade não, ainda é dele. Então eu fiz uma mudança no layout daí, ó, entenda que essa mudança ela mudou a estrutura do negócio. Então, ó, no esquema aqui agora, aquela coisa, livro,
Além de ter aqueles 5 atributos que, né, aquelas 5 propriedades que tinha antes, agora ela tem uma sexta. Então, aquilo ali aparece aqui. É claro que se aparece no conceitual, vai afetar todo mundo que está para baixo. Então, a intervenção num nível necessariamente vai afetar os níveis mais internos aqui. Isso não tem como fugir, né? Tá certo? Agora, nesse caso, vai mexer aqui, né? Então, obviamente, vai mexer aqui, não tem jeito, mas eu vou ter que ir em cada programa lá em cima que mexe com esse arquivo, né? E informar. Mesmo que esse programa não vá utilizar esse novo item de dado que está lá. Então, nesse caso, ó, eu mexi no esquema conceitual e impactou no nível de visão. Acrescentar um campo novo, né? Uma coluna nova aqui. A gente sabe que vai afetar para baixo, mas nesse caso está afetando aqui também. Eu vou ter que informar para esses caras, senão não vai dar certo. Entendeu? Então, é uma situação em que eu não estou tendo essa independência de dados né, através da utilização de programas tipo o COBOL. Por quê? Porque do jeito que funciona a coisa, eu mexo aqui, eu vou ter isso vai impactar mesmo quem não vai usar o novo detalhe, mas vai acessar o arquivo. Tá certo? Agora, vamos imaginar que, nem sei onde eu estou mais aqui, mas enfim, sumiram coisas da minha barrinha aqui embaixo, né? Sumiu porque esse cara está em cima, né? Agora vamos voltar aqui, ó. Se eu estou trabalhando dentro dessa arquitetura, ou seja, a aplicação final não vai direto no arquivo, né? O programa de COBOL tipicamente corresponde até essa aqui, né? Então, mexeu aqui, o programa acaba ficando sabendo, né? Todo aquele gerenciamento está aqui dentro. Lembra das bolinhas vermelhas? Então, agora, nesse caso, eu estou aqui. Então, neste nível, eu informo para o gerenciador, ó, agora tá, eu vou fazer um alter table, se for um banco relacional, alter table tal, add column, não sei o quê. Fiz o comando, acrescentei a coluna, que está faltando, aquele sexto campo lá, né? O gerenciador vai lá, cria para mim e atualiza no catálogo, ó, agora o layout dessa tabela tem essa coluna também. E também vai lá naqueles detalhes de baixo nível lá e acerta. Então ele atualiza o catálogo, os metadados, né? Tanto de alto nível quanto de baixo nível, o gerenciador atualiza automático. E pronto. Aí, ó, imagine que essa coluninha nova interessa para vendas, mas não interessa para folha. Folha continua com aquela visão anterior. Eu só vou ver o que eu preciso. E o gerenciador cuida disso para mim. Enquanto que vendas, agora é lógico, vendas agora vai ter que acessar. Tá, então provavelmente o programa de vendas agora eu fui lá e falei, ó, agora aqui você usa a coluna tal, porque não tinha antes. Beleza, né? Mas impactei aqui, mas ó, folha, por exemplo, que não vai usar nem ficou sabendo daquilo, e o PCP também não. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu tive um impacto aqui, ó, mexi aqui, e aqui em cima, ó, só afetou quem vai usar aquela nova informação. Quem não vai usar nem fica sabendo. É transparente para ele. Você percebe como isso é bom? Entendeu? Você consegue restringir o impacto dessas intervenções, né? E isso então diminui o seu trabalho, diminui a complexidade do que você faz. Tá certo? Então, estou vendo aqui. Não, ninguém falou nada. Desistiu da aula, foi dormir, normal, tudo normal. Aí, meu Deus, Munari voltou e agora estão alguém aí. Gravação parou, puta que pariu. Começou a gravar na nuvem. Ai, que inferno. Bom, devia ter feito o que
A Luciana falou. Mas, enfim, agora já era, né? Bom, tá certo? Então, nós temos essas coisas. São aspectos, né? Entenda que essa independência, né? Eu tento preservar a visão de alto nível tanto quanto for possível. Preservar a perspectiva do nível de visão da aplicação, mesmo que eu mexa no conceitual, ou preservar o arranjo do nível conceitual, mesmo que eu mexa no físico, tanto quanto possível. É lógico, né, que não existe milagre. De repente, a sua intervenção removeu um objeto, né, necessário, que aparece no nível físico. Lá vai ter que mudar mesmo, né? Mas agora, o que a maioria das vezes, não, né? Você faz ajustes, né, que eles não necessariamente precisam impactar nos níveis superiores de uma maneira geral, né? Então, com isso aí, você consegue ter esse controle, ok? Você consegue ter esse controle. E quem permite isso é esse cara do meio. É ele que acomoda essas essa complexidade. Ele se vira lá dentro. Você manda uma consulta para ele e agora a consulta prevê um campo que antes não existia, ele vai buscar. O outro continua mandando a consulta anterior do outro jeito lá, sem falar daquele campo, e ele vai lá e pega. E está tudo certo. Então você faz esse controle. Tá certo? O que tem acontecido muito o seguinte, né? Entenda que isso foi esse caminho em direção ao. Cara, eu sinto que eu vou um dia cometer um negócio. Uh, o que entenda que então essa busca, né, por essa independência de dados, ela é um esforço coletivo, né, do pessoal de desenvolvimento de sistemas ao longo dos anos. Foi se percebendo certas coisas, né, e foi se criando, né, uma série de recursos e de estratégias para a gente conseguir ter essa independência tanto quanto possível. Tá certo? Num primeiro momento, esses gerenciadores eram de uma abordagem pré-relacional, né? Basicamente hierárquicos e de redes, que nós vamos comentar depois, né, em outra aula. E daí a tecnologia dominante foi a tecnologia relacional, por 30, 40 anos, né? E ela se adaptou particularmente bem a isso, né? Tá certo? E você, quando você trata, né, do desenvolvimento profissional de sistemas para uso corporativo, isso aí tem toda uma tradição, tem toda uma base de conhecimento que sustenta isso daí, e produtos, né, com maior ou menor capacidade de entregar esse tipo de coisa. Tá certo? E aí você vai pegar aqueles puta gerenciador super robusto, né? Caro também, o Oracle, né? Algumas versões da SQL Server, DB2, porra, eles fazem misérias ali, essas coisas. Entendeu? Alguns outros vão ter um pouco mais de limitações, mas ainda assim vão oferecer algum tipo de capacidade de independência de dados. Tá? Agora, pessoal, ó, no começo era o pessoal de Java, né? Java ali, final dos anos 90, né? O pessoal de Java já eram uns caras esquisitos, entendeu? Por quê? Eles enxergavam só aqui em cima, só a aplicação, que era o que eles faziam em Java. E eles tinham muita dificuldade em compreender a parte da persistência que eles falavam, entendeu? Para eles, aquilo era uma tarefa menor.
Entendeu? E isso acabou se refletindo numa certa cultura, principalmente no pessoal assim mais numeroso, que era o pessoal que tinha alguma capacidade de codificação, mas não tinha uma grande capacidade de lidar com a arquitetura de aplicações. Tá? Porque o pessoal que entende de arquitetura de aplicações é um pessoal que enxerga o contexto mais amplo. Né? É um engenheiro mesmo de software. Né? Um bom engenheiro de software é um cara que ele pensa, né, em como que essa coisa para em pé, quais são os vários componentes. Ele não fica pensando só no programa. Ele fica pensando num ciclo de vida mais amplo, ele fica pensando, né, numa série de coisas. E esse pessoal realmente valoriza muito isso que nós estamos vendo aqui. Né? Mas o que eu estou falando é que o dev, né? O Javeiro, né? Ele tinha um certo ranço da parte do banco, que era meio estranha para ele. E, se eu não entendo, é porque é lixo, entendeu? E isso levou ao desenvolvimento de aplicações muito pobres no aspecto de acesso a dados, tá certo? Por quê? Porque elas não conseguiam tirar o proveito que tinha ali na parte da concepção da coisa, né? Eram meio descuidadas, porque lembra que esse cara aí, né? Ele está, por exemplo, escrevendo em Java, mas o código que ele vai mandar para o gerenciador na hora de buscar é SQL. E esse SQL dele era porco. Ele também ia ter que especificar as tabelas que ia ter no banco, e ele está cagando para o banco, então ele fazia designs muito ruins, entendeu? Por quê? Porque serviço porco. Hã? E aí, é claro que havia, né, um comprometimento. Por quê? Porque era mal especificado, mas mal assim, de uma maneira, sabe? Faltava um mínimo de clareza de alguns fundamentos de banco, entendeu? O cara fazia meio de má vontade. Aí ficava lento, o banco de dados é uma bosta, entendeu? A ponto de, você imagine o seguinte, ó, nós estamos falando assim, ó, esse cara aqui, ó, imagine que a Folha quer um registro de horas trabalhadas. Ele quer alguma coisa aqui. Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele formula uma consulta, uma instrução, que vai pedir para esse cara. Então, ele vai mandar uma solicitação, uma query, né? um comando SQL, um select lá. Então, vem aqui, e esse comando, na verdade, ele não é um executável, esse comando é uma declaração, então ele vem no formato texto. O gerenciador pega esse comando, compila, monta o plano de execução, busca aqui o que o cara pediu e devolve para ele. Então, ó, montei num componente lá a minha consulta, o meu select, mandei para o banco. Então, ó, configurar o cara, passear pela rede, chega aqui, ele recebe a consulta, compila, monta o plano de execução, né, com base nos dados do catálogo, etc., faz o acesso que o plano de execução mandou, monta o resultado, devolve. Entendeu? E aí, o pessoal do Java falava que isso aqui, esse intermédio aqui, deixava lenta a aplicação. Muita gente falava isso. Entendeu? Não era o serviço porco que ele fez no projeto do banco ou na formulação da consulta. Era essa arquitetura. Entendeu? É um diagnóstico errado. Não interessa os benefícios que isso me dá. Eu tenho mais camadas entre a aplicação final e o dado. E é isso, entendeu? Então entenda que é uma visão que ignora o contexto
histórico que levou a isso aqui. Tá certo? E veio, então era uma crítica, né, à estrutura, né, mas era uma crítica sem muito fundamento, a ponto de, eu perdi muita coisa, mas teve um encontro de desenvolvedores, e na época esses caras eram Java, né? Não tinha Python, não tinha essas coisas aí que vocês gostam. Era Java. E aí, ó, sei lá, 97, 98, 99, alguma coisa ali, né? Nessa virada do milênio ali. E teve um encontro em Curitiba desse pessoal, né? Que se achava muito, né? E um maluco, né? Ele criou uma classe que para fazer o acesso a dados sem o gerenciador. E o orgulho dele é que aquela classe tinha não sei quantas linhas apenas, e ela cabia o código dessa classe inteira na camiseta dele. E ele fez camiseta com aquele código, e ele desfilou e ostentou essa porra dessa camiseta ridícula ali naquele encontro. Entendeu? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando sair daqui e chegar aqui sem passar por ali. O que ele vai. Ele tinha o argumento: olha quantas camadas eu estou economizando. Entendeu? É claro que você tem um overhead quando você tem o gerenciador, por quê? Porque ele está lá no meio. Né? Mas você tem que entender em que ele melhora para você as coisas. E aí, mas tá ficando lento. Tá ficando lento, cara, mas tem um monte de coisa que você pode intervir ali para isso aí ficar bom. Entendeu? Tem um monte. É claro que o sistema bem feito, de alguma maneira, que ele daqui ele pega direto aqui, ele sempre vai ser mais rápido que um sistema bem feito que sai daqui e pega aqui. Mas a questão principal primeiro, como é que você gerencia as mudanças no ciclo de vida? E segundo, se você faz realmente as coisas, mesmo que em ciclo de máquina, o acesso daqui, via aqui até lá, e ida e volta, leva mais ciclos que o acesso daqui até aqui, mas na verdade, com as máquinas que a gente tem e com as configurações que são possíveis, em termos de relógio, essas diferenças muitas vezes elas são até imperceptíveis. Então, isso daí um problema. Por quê? Porque a pessoa ela enxerga o gerenciador ali no meio como um atravessador meio predatório, meio, entendeu? Eu estou pagando um pedágio por alguma coisa que eu não preciso. E na verdade precisa, é que o cara não enxerga. Entendeu? Aí, logo começou essa febre, não é febre, né? Mas é um novo momento mesmo, né? Mas começou a ter uma certa facilidade para você trabalhar com ferramentas NoSQL, tipo Cassandra, Mongo, etc. Estamos falando aí 2011, 2012, 2013, vai, por aí. Na FATEC, tem uma disciplina, tópicos especiais de informática. Hoje ela é dada pelo Renato Gense, mas na época era pelo Bordieri. O Bordieri, se aposentou e tal. E o Bordieri, ele tinha algumas apresentações, né? Ele fazia com que os alunos levassem, né, gente para fazer a apresentação de alguns temas, né, considerados ali interessantes naquele momento. E foi lá um cara, um dia lá era uma apresentação sobre isso, bancos no SQL, né? E era novidade na época, tá? Era novidade, por quê? Porque isso aí, essas alternativas ao modelo relacional, elas começaram basicamente com algumas big techs, né? Google, por exemplo, né? Ou então Facebook na época, por quê? Porque eles tinham necessidades muito específicas de banco de dados, né? E aí eles começaram a desenvolver soluções próprias, né? E
E foi lá o cara, né? Então começou, a hora que isso aí foi disponibilizado, né? Começou a ser disponibilizado, então começou a ter, né? Era uma novidade e tal, não sei o quê, né? E entenda que já tinha o pessoal com um certo ranço, né? Dessa parte de banco de dados mais convencional, né? Dessa tradição de banco de dados, né? Que foi conseguida a tão duras penas, né? Oferecer uma série de recursos robustos, pensando, né, na coisa mais ampla. E aí, o, e foi lá o cara, eu falei, eu não vou assistir, né? E aí eu fui à noite lá, e aí já entra o cara, um tênis colorido, um chapéu Panamá, entendeu? Aqueles caras assim, meio, né? Marrento, olha como sou estiloso, né? Tênis, uma calça esquisita, uma camisa de bolinha, uma gravata, entendeu? E um chapéu, fazendo um tipo lá, um óculos colorido, aquela coisa, né? Olhem para mim como sou cool, né? E esse cara, acho que não sei se o cara era de São Paulo, é um cara, né, novo também, na época acho que tinha lá, sei lá, não tinha 25 anos talvez, né? E, porra, e aí ele começou a falar tal, né? Eu fui por curiosidade, né? É, e ele falando, né? E, e a conversa dele teve muito disso que eu tô falando para vocês, sabe? No sentido de desconstruir essa ideia, né, e esses valores por trás do gerenciamento de dados corporativo. No sentido de, ó, esquece isso, já era, entendeu? Uh, é lógico, ele falou de algumas coisas lá, eu estava lá para ouvir mesmo, né, e saber do que se tratava, etc, tal, né? Mas, e aí eu até anotei coisas, tal, né? Mas na hora de pergunta, né, ninguém fez pergunta, eu levantei a mão, entendeu? E basicamente o que que eu fiz? Eu falei disso que eu estou falando para você. Peraí. Quer dizer que aquele negócio, aquela busca pela independência de dados, que a gente lutou tanto para conseguir, você está falando para mim que isso é coisa do passado, que a independência de dados, ela não é interessante nos dias de hoje. Aí o nego, né, engasgou, tossiu, mas veja bem, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Então entenda que tem um componente cultural aí, não é? E qual é, e esse componente cultural, ele é importante, é, a falta de entendimento disso aqui que eu estou contando para vocês, vai ter outras características que eu vou comentar, provavelmente não hoje, né, que vocês já estão cansados, mas é, entenda que entender isso é importante, por quê? Porque no começo, né, essas novas ferramentas, né, que comumente, né, elas são chamadas, né, elas eram chamadas de eh, no. Ficou ruim esse cara, hein? Vamos fazer um N bonito, hein? No SQL. E entenda que aqui SQL seria sinônimo de banco relacional, o que é uma generalização meio boba também, né? Era traduzida, né, no sentido literal. Não SQL, não, tá? Mas, embora tivesse uma ideia, ó, esse aqui é um banco não relacional, não é? Ela passou, né, a ser vista como, né, uma palavra, né, de ordem. No SQL. Né? O que coisas muito definitivas como essa, geralmente você paga a língua, né? E com o tempo, e era a visão desse cara que ele estava falando, entendeu? E aí, com o tempo, e não foi muito tempo, né? Virou, NoSQL virou uma sigla para Not Only SQL, ok? Não apenas SQL, né? Ou seja, SQL, ou seja, o banco tradicional, né? Relacional, mas pode ter outras coisas, que é a visão certa. Entenda que essa
o modelo de banco tradicional relacional, ele é super robusto, ele é super interessante, ele é muito confiável, ele é, assim, absurdamente bem bolado, mas ele tem uma certa faixa de aplicações para as quais ele é muito bom. E para outras ele não vai ser bom. Por quê? Porque ele não foi projetado levando em conta essas outras que apareceram depois. Mas para as que ele supôs na concepção do modelo, não tem para ninguém. Entendeu? Então a ideia é para cada doença o seu remédio. Conforme é a natureza do problema da aplicação, de repente, cara, tem que ser banco relacional e acabou. Por quê? Porque você não tem alternativa viável para isso aí. Às vezes, até parece, mas dá para fazer aqui, tá? Mas você não faz com a mesma robustez, a mesma qualidade que um banco relacional vai fazer. As contraindicações seriam muito maiores do que as do próprio banco relacional. Aí vai ter outras coisas que, não faça isso num banco relacional. Por quê? Porque não é para isso. Entendeu? Então, numa estrutura organizacional de sistemas, né, em que você tem uma certa riqueza de aplicações, tipicamente você vai ter uma parte importante do core business apoiada em bancos relacionais e aplicações novas, emergentes, específicas com outras tecnologias de banco de dados. E isso está tudo certo. Agora, o que é importante é você conseguir ter esse discernimento. Isso aqui é melhor nessa tecnologia já mais madura, tradicional, de velho, de tiozão do Zap, ou essa nova aplicação é melhor nesta coisa aqui, entendeu? Entenda que é um olhar técnico. E eu vejo o pessoal assim, patinando de uma maneira assim inacreditável, tá? Mas cometendo coisas assim horríveis. Talvez, ó, você já tenha tentado comprar ingresso aí em em algum momento aí começou a venda de ingresso para tal coisa e de repente o sisteminha travou, entendeu? Mas era muita gente. O que que é muita gente, cara pálida? Hã? Provavelmente foi feito. O que que fez? Não levou em conta a natureza daquela aplicação, né? O perfil de acesso, né? A carga dela e projetou uma arquitetura de acesso a dados que não é adequada. Vai ficar reclamando depois do quê? Entendeu? Internet, não sei o quê, entendeu? É a mesma coisa do cara lá, do Java, reclamando que tinha muitas camadas entre a aplicação e o dado. Entendeu? Então, aí é Raul Seixas, né? É, falta cultura para cuspir na estrutura, entendeu? Não é que não tem vaca sagrada, né? Principalmente na tecnologia, não tem nada imune à crítica. Sim, tem, o banco relacional, inclusive, né? Mas a questão é que você precisa primeiro ter uma certa profundidade, uma certa densidade de conhecimento para você poder apropriadamente, né, fazer as críticas. O que você tem é muito não vi, não gostei, entendeu? E isso aí é ruim, por quê? Porque isso aí é muito infantil. Isso aí não condiz, né, com uma visão profissional, tá certo? Então, a vida sua, pelo menos nos próximos 10 anos profissional, ela vai ter o Banco Nacional num papel importante. É lógico que não é mais um papel exclusivo, que nem foi de 1990 até 2010. Ali era só banco relacional mesmo, porque o que você tinha de novo ainda não era maduro. Né? Ao longo da década de 2010, chegamos na maturidade desses outros modelos que supõem aplicações específicas onde a tecnologia consolidada não é adequada. E aí o seu papel é entender isso, certo? O seu papel entender isso. Qual é o remédio
para essa doença aqui. A doença é o seu problema lá, é a sua aplicação que você tem que fazer. Então, você tem que entender como é que ela vai ser usada, os requisitos, né? E aí, dependendo do caso, você vai ter que optar por uma solução de banco de dados mais convencional ou outra coisa aí um pouco diferente, mais específico para aquele negócio. Tá certo? É essa a visão que você tem que ter. Ok? É essa a visão. E essa visão tá difícil de você encontrar aí fora o pessoal falando disso. Tá certo? Por quê? Porque tem uma certa cegueira. Também, se eu manjo muito o Mongo e não entendo nada de banco relacional, é lógico que eu vou querer fazer tudo em Mongo. Entendeu? Aí entra aquela história se tudo que você tem na sua é um martelo, qualquer coisa que te apareça será um prego. Entendeu? Por quê? Você vai martelar. É a única coisa que você tem, um martelo. Entendeu? Vai aparecer qualquer coisa ali, você vai martelar. Né? Então, se a única coisa que o cara sabe é a Mongo, ele vai querer usar Mongo em tudo. Se o único remédio que eu conheço é aspirina, toda doença que aparecer eu vou receitar aspirina. Entendeu? Essa que é a ideia. E entenda que isso aí, né, é um absurdo, né, para nós. Então, eu já vi de tudo, certo? Nessa parte, né? E situações que aquela ferramenta nova era particularmente boa, o cara usava errado, e tentava usar ela para substituir um processamento transacional clássico, onde o certo seria um gerenciador, e ele tinha até o gerenciador já na instalação dele, não tinha custo adicional nenhum, entendeu? Foi realmente um encaminhamento ruim de solução, tá certo? Então, eu não quero isso para você, eu quero que vocês tenham realmente uma visão mais ampla, um pouco mais consequente, né? E mais embasada, até para poder fazer o uso da melhor ferramenta em cada situação. Ok? Muito bem. Então, falta aí algumas coisas, né, para a gente falar, né? Mas esse arquivinho está lá, sugiro muito que você leia, né? Em cima de tudo que eu falei aqui. Na próxima aula eu vou encerrar esse arquivinho, né, esse texto aí, e aí eu vou já poder começar a falar da parte de modelagem de dados. Vou colocar também, eu queria ter deixado antes, né, mas deu um problema aqui, inclusive de espaço, etc, né, ó. Eu vou deixar uma atividade lá para você brincar um pouco sobre o que eu falei, tá certo? Eu fechei aqui e agora vai ser um problema para eu achar, né? Mas, cadê aqui? É um inferno, né? É minha vida aqui. É, tudo errado aqui, né? Mas enfim, ó, vou ter que achar aqui, ó. Exercícios, tá aqui, será? Em algum lugar, né? Ó, cadê? Modelagem, normalização, projeto lógico, transações, será que aqui não tem? Não tá aqui, né? Mas ele vai ser, ele vai ter, um desenhinho. Será que aqui eu não consigo ver melhor? É o duro que eu abri as coisas aqui. Ó, vai ser esse cara aqui. Cadê abrir? Onde que tá abrir? Não tem mais opção de abrir aqui, né? Arquivos. Não vai aparecer aqui. Deixa pra lá, vai. Esse cara tá meio rebelde comigo depois que eu não renovei lá com a Adobe, né? Mas enfim, ó. O que que ele vai ter, ó? Ele vai ter é, uma um exercíciozinho, tá? Que ele vai permitir que você aplique um pouco essa questão do o que é o esquema, o que é o estado, o que é o metadado, etc. Tá? Eu vou colocar
ali na forma de um PDF, e a ideia é justamente que você consiga pegar ele para brincar um pouquinho, tá? Só brincar, não vai valer nota, não vai valer nada, né? E você vai brincar um pouquinho com ele, até para você, de repente, ter dúvidas sobre o que eu falei, né? Na aula de hoje, na aula anterior, tá certo? Eu vou colocar, vai aparecer para você como tipo uma tarefa, né? Agora não chama mais tarefa, chama atribuição, não é isso? Mas eu tenho ele aqui, eu não estou achando, mas é porque eu estou na aula, né? A hora que eu encerrar a aula vai aparecer na hora, né? Mas enfim, daí você vai ficar disponível, provavelmente você vai ter dúvidas, né? E aí, na aula que vem, né, eu vou entrar e já vou, na hora que eu for continuar o assunto, se você tiver alguma dúvida ali, eu até vou comentar, né? Seria por isso interessante que você tentasse fazer alguma coisa, né? Porque daí você vai fixar melhor, né, o que eu falar, tá? Não vou achar aqui, é uma pena, porque eu comecei abrindo outros arquivos ali procurando, e aí ele sumiu daqui da memória, né, do coisa aqui, mas vai estar, certo? Não sei se todas as questões que estão lá você vai ter condição de responder com base no que eu já falei, né? Mas pelo menos as 3, 4 primeiras, né? São 10, você certamente teria condição já de fazer. Bom, então tá. Pouquinho cedo, né? Tem lá uns 20 minutos ainda de aula, mas eu não vou. Encontrei Jesus, hein? O ideal seria ler o arquivo todo, professor. O que você já colocou até agora? Sim, 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 né? Eu vou matar esse arquivo na aula que vem e como falei, né? Ele merece uma certa revisão, não tive tempo, né? Vou fazer isso ao longo do semestre. Mas na aula que vem eu vou matar esse cara e já vou começar a modelagem, tá? Então, se você já tiver lido ele até o fim, na hora que eu estiver falando, de repente, para você, a ficha cai melhor, ou até você vai ter questões para fazer, tá bom? Muito bem, então vou fazer aqui, né, a listinha de novo, não é? Para, né, que ninguém venha falar que eu não fiz, né, as chamadas, certo? E agora, parei o compartilhamento, né? Então, essas aulas aqui, semana que vem, primeiro, as 4 primeiras aulas, tá? Em algum momento, provavelmente o Renato vai repor, né? E aí vai ter um dia que eu vou dar as 2 primeiras e depois o Renato, né? Mas por enquanto não temos isso daí, né? O motivo dele aqui foi outra coisa, então ele vai continuar normal, como se hoje tivesse sido 4 aulas, e aí em algum dia, ao longo do semestre, provavelmente eu vou só dar as 2 primeiras e ele vai repor, tá certo? Muito bem, devo colocar, atualizar o material aqui que eu falei, não sei se hoje, mas com certeza no fim de semana. Bom fim de semana para vocês, né? Vocês são guerreiros, porque conseguiram, né, aguentar esse inferno até o final, né? Ah, acabou, né? Parar a gravação. Olha, tchau, um beijo no coração. Eu sou uma pessoa, né, gratiluz, tchau, certo? E aí agora, seus malditos, então.